Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindo a mais uma conversa sobre TSQL e dessa vez vamos estar falando sobre o merge, né, que é uma cláusula muito interessante que a gente pode estar utilizando para fazer algumas operações combinadas, tá bom? Então bora lá para a documentação da Microsoft. Aqui a gente tem a nossa cláusula, né, nosso merge. O merge é um comando que você roda uma operação de inserção, atualização e deleção com um target, né, com uma tabela como alvo dessas operações. Esses resultados, eles podem ter combinações, né, como resource, como recursos, e através desses recursos você fazer essas operações combinadas. Você vai entender melhor quando a gente estiver trabalhando, mas aqui a gente tem até uma tip, né, que é quando nós formos fazer um merge, né, um comando, o comando merge, a melhor maneira é quando nós temos esse nosso search, essa nossa procura, que indique, eu quero, por exemplo, no dia a dia, você quer fazer uma inserção de um dado mas só caso esse dado não exista. Caso esse dado exista, você atualiza esse registro. E o merge ele é muito interessante para fazer isso, né? E aqui ele vai dar uma explicação e uns exemplos que a gente vai estar utilizando mesmo da Microsoft, da documentação, que vão combinar exatamente com esse comportamento que o dia a dia de um ambiente operacional aí que usa algumas procedures, né, os procedimentos que você queira trabalhar, que façam isso, esse merge. E, ao invés de eu rodar uma condição, né, um if, a gente consegue trabalhar com essa estrutura. Tá bom? Então aqui a gente vai estar vendo a sintaxe. Aqui na sintaxe ele já diz que a gente pode começar com uma Common Table Expression, que a gente ainda não abordou aqui. Mas nos exemplos embaixo, não necessariamente a gente vai estar usando isso. Legal? Aqui é basicamente, vamos pegar aqui, ó, rapidamente. É basicamente de qual, né? Você pode não usar Table Expression, você coloca aqui qual é o seu target, né? Qual é o seu objeto-alvo que vai sofrer essa, essa condição lógica aí para saber quais operações você quer fazer, tá bom? Mas não se preocupe, você vai entender melhor quando a gente estiver fazendo aqui nos exemplos. Então aqui, na sintaxe a gente pode começar com Common Table Expression, tá? E depois começa o que a gente quer. Deixa eu ver se tem uma sintaxe simplificada. Não. Mas tudo bem, a gente já conversou como ler isso daqui. E se você ainda não viu, volta lá para as primeiras aulas que a gente entende melhor como fazer essa leitura, mas caso não, a gente já vai ler aqui agora. Legal? Então aqui você pode fazer o merge, né, que é a nossa cláusula inicial, e você diz assim, top, e coloca uma expressão, né? Qualquer expressão que você precisa, tipo top 10, top 1, top qualquer coisa. Aqui você pode usar o percent, esse cara ele vai ser descontinuado como a gente já conversou nas próximas versões. Mas assim, você seleciona a sua expressão dentro da sua tabela target, né? Então, como opcional, isso daqui é um opcional. Tudo que está dessa maneira é opcional, tá? Então aqui, como sintaxe opcional, você pode dizer que o seu merge vai estar inserindo dentro de uma tabela target, que é um objeto seu, tá? Com algumas descrições de merge, né? O hint, que vai ser essa descrição aqui que você vai ter embaixo. Legal? E você pode colocar o alias, né? Que é um nome lógico aqui que você vai estar utilizando para os seus objetos. Aqui você diz aqui, ó, como lógica não opcional, você tem que dizer qual é o search, né? Qual é a sua fonte de dados. Então aqui, tudo isso é opcional. Basicamente a gente fala assim, merge, usando a nossa tabela search. Quem é a nossa tabela search? Nossa tabela search descreve aqui uma tabela, um objeto dentro do seu banco de dados que você pode passar o seu database, o esquema e depois um alias, as suas variáveis. Então aqui ele diz que a gente pode estar utilizando o Cobol Table Expression como search, você pode estar também atribuindo variáveis como search, ou você pode usar uma tabela. Então aqui na sua tabela, na sua tabela alvo, você pode usar essas três coisas. E a gente sabe porque ele deixa aqui um ou, e é isso. Então, ok. Então aqui a gente pode usar uma variável ou um conjunto de variáveis, como um table expression ou uma tabela. Legal? E aqui a gente dá o nome. E aqui, depois, como estrutura não opcional, você tem que dizer o que nós temos de similar, né? Quais são as condições que tornam, que vão ser as condições para fazer o match, né? Identificar quem combina. Então, assim, quando isso não combinar, então vamos supor, a gente está tentando fazer uma inserção. A gente diz, para eu saber quem é o registro, o nome tem que ser igual a isso, o e-mail tem que ser igual a isso. Quando for match, né, quando o cara combinar, então quer dizer que esse dado existe. Então a gente faz alguma coisa. A gente usa o merge matched. Então aqui a gente pode usar ou uma cláusula de update ou delete. Então quando a gente tem um match, a gente pode usar esses dois carinhas. Quando não tem o match, né, pelo nosso, pela nossa cláusula aqui, a gente pode usar
a condição aqui, when not matched. Então aqui a gente pode fazer um insert, legal? Então quando não for match, a gente pode fazer um insert. Mas quando a gente, então assim, quando não acontecer o match pelo target, que é a nossa tabela inicial, que é onde a gente vai estar olhando, você pode inserir. Então a nossa tabela alvo pode receber uma inserção. Quando não for matched by o search, que é a nossa tabela que a gente está usando como exemplo para ver se existe, né? Ou nossa tabela que a gente vai lá, procura, você tem outras opções, né? Então aqui, quando, quando ele não pega aqui por search, aqui a gente pode ver as cláusulas do search, né? Então aqui tem algumas cláusulas, search conditions, que está em algum lugar. Então tá. Quando ele não pegar, a gente usa aqui o merge matched, que seria o update, tá? Então a gente é basicamente ou atualizar ou deletar. E no caso desse cara, a gente, que seria o nosso target, a gente pode pegar e inserir esses dados. Então seria basicamente um jogo de insere se eu não tenho, atualiza se tem, deleta se tem, e assim por diante, tá bom? Aqui a gente tem alguns argumentos que a gente já leu, né? Mas a gente pode dar uma leitura rápida, como o Common Table Expression, que é basicamente você pegar um result set, tá? Você pega um result set, você monta uma query, independente da complexidade, e essa query você pode utilizar ela uma vez, né, como se fosse uma consulta temporária, mas um pouco mais elaborada. Você pode usar uma vez na sua consulta, para inserir uma tabela temporária, para fazer um join e tudo mais. Legal? Então aqui a gente tem o top, que ele especifica, né, a qual a linha, a gente tem os targets, tá? E aqui agora a gente tem algumas precauções, né? Então é importante você especificar apenas colunas que estejam dentro do seu target. Então, assim, dentro do seu search, que é a sua tabela que você vai usar para comparação, é sempre ideal você usar as mesmas colunas para não ter problema de matching, né? De combinação, tá bom? E ele também tem algumas precauções sobre performance. Se você filtrar, pode retornar alguns comportamentos incorretos, tá? Então aqui ele tem algumas descrições, né? O que são essas cláusulas, né? Quando não correspondente, quando correspondente pela sua fonte, correspondente pelo seu alvo. E aqui ele coloca algumas coisas, né, que você pode estar analisando aí mais profundamente, mas não é intuito. A gente pode ir aqui para a parte agora, a parte um pouco mais através de exemplos, né, a gente visualizando. Então aqui a gente tem alguns exemplos do merge que a gente pode estar trabalhando aqui agora, tá bom? Ele fala aqui, né? O primeiro exemplo dele é o seguinte. Ó, você tem uma procedure, tá? Essa procedure, ela quer inserir um nome, caso não exista. Caso exista, você quer atualizar esse dado, tá? E como ele faz aqui, através do exemplo? Aqui, através do exemplo, ele faz a seguinte maneira. Legal? Vamos separar esse cara aqui. Então, Ctrl I. Ele tem um exemplo aqui. Então, essa é a sua procedure. Na sua procedure, no seu dia a dia, você chama lá através de algum comando, né, algum método, seu C#, seja de onde for, e o seguinte acontece. Você vem, passa alguns parâmetros, né, como a unidade de medida, o código da unidade de medida e o nome. Caso a unidade de medida, o código da unidade de medida já exista, você atualiza o nome. Então é basicamente assim: eu tenho um registro e eu sei que ele existe na minha base, então atualize. Mas caso não haja uma atualização, ele usa esse laço condicional, né, para ver se houve alguma linha alterada durante a execução dessa proc. Caso não tenha sido alterado nada, então isso quer dizer que não existe o registro, então ele pega e insere. Então aqui é basicamente um upsert, né, que é ou ele atualiza o registro, ou ele insere o registro. Isso, para alguns casos, faz muito sentido. Por quê? Aqui é uma consulta simples, eu não preciso dificultar muito, né? Coloquei a lógica do banco, né? Fui buscar uma variável global, mas beleza, até que não tem problema. Mas quando você vai percorrendo para casos de maior complexidade, talvez o interessante é utilizar o merge, tá? E quando você não conhece o merge, ele pode parecer um pouco assustador no começo, mas depois fica bem tranquilo. E quando você consegue absorver a sintaxe dele, talvez você até prefira trabalhar dessa maneira, tá bom? Então aqui agora a gente pode ver um exemplo de com merge, legal? Então, ó, seria basicamente a mesma coisa. Eu passei os parâmetros calma aí. Que aqui ele cria tabela, não é o que a gente quer, não quero criar tabela agora. Mas se a gente pode... Não vamos criar tabela não. Então aqui eu tenho a mesma coisa, é o mesmo objeto que a gente utilizou
anteriormente. A gente tem a unidade de medida, né, o código da unidade de medida e o nome. Mas aqui, ao invés... Deixa eu voltar então aqui ao nosso exemplo. Vou copiar isso daqui, vou voltar aqui ao nosso exemplo. Então aqui, vou colocar ele aqui do lado. Então, vou colocar aqui do lado. É a mesma proc, tá? Aqui, no nosso exemplo de merge, o que, que você faz? O merge, ele está procurando por uma tabela target, tá? Por um objeto target. E qual é o nosso objeto target? No nosso exemplo aqui, a gente quer alterar, né, dentro de produção, não, production, a unidade de medida, legal? Então, a gente sabe que ou a gente vai atualizar ou a gente vai inserir dentro dessa tabela, certo? Então, a gente viu aqui na nossa sintaxe que a gente precisa do nosso target, né? Do nosso... Cadê aqui? É que aqui não tá melhor. Enfim, a gente precisa do nosso target para saber onde a gente vai fazer esse merge, tá? O que vai ser combinado, legal? Então, para eu saber qual vai ser a minha condição lógica, né, para eu saber se é uma inserção ou uma atualização, a gente usa o using, né, que é uma cláusula obrigatória aqui embaixo. E o using vem sempre acompanhado do sua tabela search, né? A sua fonte de dados, a sua fonte, que vai ser basicamente a comparação que você faria aqui. Tipo, esse objeto existe? Como eu sei que ele existe? Eu sei que ele existe quando, dentro da minha tabela, a unidade de medida for igual ao parâmetro que eu estou passando, né? Então, o que, que ele fez aqui? A gente tem o update da mesma maneira. Eu só atualizo quando isso for igual, certo? Quando for igual, eu tenho certeza que existe. Caso ele não exista, ele não vai ter um match, né? Então, seria basicamente isso. Ele pega os nossos parâmetros, e ele cria aqui o quê? Ele cria uma fonte, né? Uma fonte de dados. Ah, Gabriel, como assim uma fonte de dados? O cara está falando aqui também o table search, né? Ah, meu, eu não estou entendendo. O table search aqui, você me falou. O que, que eu te falei do table search? O table search, ele pode ser ou uma tabela, ou variáveis, ou uma common table expression, que a gente ainda não viu, mas aqui, no caso, está batendo na variável. Então, o que, que essa variável faz? Se você fizer um select, por exemplo, de duas variáveis, então vamos criar aqui duas variáveis. Declare, vamos criar, por exemplo, a int igual a 1. E vamos criar uma outra variável, que é a b int igual a 2. Se eu chamar essas duas variáveis aqui embaixo como ele está fazendo, eu vou ter simplesmente uma seleção. Opa, eu tenho que selecionar a declaração. Eu vou ter um result set. Então é isso que ele está fazendo. Ele está falando assim, ó, dentro da minha tabela target, né, que é onde eu quero inserir, use como fonte de dados os meus dois registros. E quando o banco olhar, ele vai ler dessa seguinte maneira. E aqui na frente, eu preciso informar que são duas colunas, para ele ajustar esse result set, tá? Então, se a gente fizesse a mesma coisa aqui embaixo, tipo as, e colocar os nomes, a gente vai estar basicamente dando dois nomes de coluna. Ok? Então, aqui, ó, se eu fizesse da seguinte maneira, para isso funcionar, tá? A gente teria que fazer como se fosse uma seleção de um search. Então, seria aqui from, né? Aí, eu colocaria isso dessa maneira. E aqui, eu faria o select. Aqui, o nome... Tá. Eu tenho que dar um nome aqui, que é que nem ele está fazendo aqui. E aqui. Então, ó, dessa maneira, se eu usasse esse cara aqui, da seguinte maneira, olha como retornaria. Eu peguei as minhas duas variáveis e fiz como se fosse uma tabela. Ó. E na frente, eu disse quais são os nomes da coluna dessa seleção aqui. E assim, o seu banco ele já consegue trabalhar. Se eu tivesse feito só aqui, ó, deixa eu ver. Só dessa maneira, ó. Dessa maneira, ele não entenderia, tá? Mas como eu disse, ó, isso que está aqui dentro é um result set. E eu quero te expressar que dentro do meu result set teste, as colunas que estão dentro dele têm esse nome, tá bom? Se você passasse uma coluna a mais que não existe, o que ia acontecer? Ó, ele ia dizer o quê? Opa. Ele ia fazer o quê?
ele ia dizer que a quantidade de colunas não bate. Agora, se eu pegasse e colocasse 1, por exemplo, que é óbvio, aqui a gente ia saber que nós teríamos outra coluna com o nome do result set. Então é basicamente isso que ele está fazendo aqui, tá? Ele está pegando, ele sabe que ele tem que usar um resource, né, um source, uma fonte de dados aqui. A gente faz uma seleção para simplesmente retornar aqui naquele result set que a gente viu aqui embaixo. E aqui a gente simplesmente dá o nome das colunas que vão ser. Se fosse 7 variáveis, a gente ia ter 7 colunas aqui discriminadas no search. E isso só porque eu estou usando uma variável, tá? Aí vamos ver outros exemplos que a gente vai fazer de uma maneira diferente. Legal? Legal. E aqui agora a gente fala como se fosse o nosso join, né? Então assim, entre a minha tabela target, que é a minha tabela, é a unidade de medida, e a minha tabela que a gente criou aqui, quais são os campos que dão match nela, né? Quais são os caras que dizem a igualdade, que dizem que quando esse campo for igual a esse, quer dizer que ele existe. Então, o que eu fiz? O que foi feito, né? A gente criou uma tabela, né? A gente criou uma tabela com os parâmetros que enviaram pra gente. Legal? E quando esse parâmetro aqui, dentro da nossa tabelinha, existir dentro desse cara, que é como se fosse um join, ele vai me retornar uma row, né? Vai me retornar um registro igual. E quando retornar um registro igual, quer dizer que ele é match, quer dizer que ele existe aqui dentro, certo? Ou seja, a gente pode atualizar. Mas se não existisse, ele ia pegar e ele ia fazer uma inserção. E o output, né, a saída desse cara, nesse exemplo aqui, então vamos supor, caso tivesse ocorrido uma ação qual ação, né? No merge você consegue armazenar qual ação ocorreu. Quando foi inserida, os valores inseridos, né? E também os valores deletados. Então vamos fazer um exemplo aqui bem rapidamente com com as tabelas que a gente já conhece aqui no nosso banco. Legal? Então vamos aqui na data, vamos aqui nas tables e vamos aqui no teste, né, no teste de indentação aqui. Bem interessante. Legal. Então vamos lá. O nome da nossa procedure vai ser, a gente sabe que a gente quer criar, né? Então vamos criar altera nome. Então vai ser assim, a procedure vai se chamar altera nome. A gente só quer alterar o nome quando o nome e o ID da pessoa forem iguais. Então vamos ver aqui se a gente tem uma identity trigger. Vamos fazer uma seleção primeiro nessa cara. Vamos fazer uma seleção primeiro nesse cara aqui para ver se está tudo bonitinho para o que a gente quer. Tá, então tá tudo bonitinho. A gente tem nomes todos desconfigurados aqui, tudo bem. Mas o que importa é que o ID está sendo único. Legal? Legal. Então aqui, a gente vai ter o ID, que vai ser o nosso cara que vai dizer que o campo ele é único. E nós temos o nome, né, que a gente atualiza o nome caso a gente queira, quando for correspondente. Aqui eu não quero o end varchar, porque é muito grande para o que eu preciso, e tudo bem. Ok, então o que a gente vai alterar? O nosso esquema, a gente sabe que é DBO, legal? E qual é o nome da nossa tabela? O nome da nossa tabela é teste, tá? Teste, underline, idem, legal? Então dentro da nossa tabela teste idem, nós vamos ter a gente vai ter essa tabela e como search, né, como fonte de dados que a gente quer aqui, a gente vai ter o ID e o nome. E o ID e o nome vão corresponder a ID e nome, tá bom? Até aqui tudo bem. E qual é o campo da minha tabela search, que é a minha tabela de busca, que corresponde à minha tabela daqui de cima? O campo que eu vou comparar é o ID, né, como a gente já tinha falado. Então, os dois campos vão ser o ID. Esse ID que vem do parâmetro e o ID que vem da minha tabela. Beleza. Quando isso for match, né, quando houver correspondência, o que eu faço? Eu atualizo, né, o nome baseado no meu dado search, que vem do meu parâmetro. Quando não for match, né, eu quero inserir esse novo cara. Então, o que eu vou fazer aqui? Ele está me passando o ID, então eu não vou passar o ID, que eu acredito que não precisa. Eu só vou inserir o nome e baseado no search. Ou seja, o nome que vier daqui, eu vou pegar e inserir. Por que, Gabriel, você não está passando o ID? Porque o ID já é responsabilidade da tabela, tá? Sem incorporado. É o identity que a gente já conversou. Aqui eu vou te apresentar a cláusula output, tá? A gente não quer inserir dentro de uma tabela temporária, mas perceba que todas essas operações que você faz, select, insert, o select, o delete, você consegue, como a saída, você armazenar isso daí, tá? E colocar numa tabela de log, legal? Então aqui eu vou deixar dessa maneira. Ele está reclamando, né? Que aqui precisa terminar com uma semicolon. E aqui o que ele está reclamando? A gente não tem um comando de deleção, então a gente não precisa
registrar isso daí, tá bom? Aqui a action, ele está reclamando da action. Eu gostaria de retornar isso daqui, vamos ver a action aqui da output, ele não está falando. A action é o que ele performou, tá? Ele deveria deixar eu visualizar essa action. Mas aí eu não sei se ele só pega aqui. Deixa eu ver. Parece que action eu só consigo colocar dentro de uma tabela temporária. Então vamos criar aqui uma tabela temporária rapidamente. Eu vou criar uma tabela temporária chamada table. Aí o que vai ser o meu teste, né? Aqui dentro do meu teste. Eu nem preciso criar aqui, eu só vou dropar se existe, drop table if exists. Aqui eu coloco aqui, né? E aqui eu vou dar um insert into dentro da minha temporária. Então, através do meu cara, eu já vou fazer uma inserção, tá? Aqui ele está falando que é um objeto inválido, então provavelmente eu já tenho que ter esse objeto criado para ele entender como existente. Então aqui eu vou dar um create table dash, e aqui eu vou colocar essa action vai me retornar um varchar, então eu vou colocar aqui dois varchars, o name, e eu vou colocar a palavra aqui action. Então agora com a minha tabela temporária criada, eu não preciso usar como variável, né? Então eu coloco id, int identity, aí eu coloco 1,1, e aqui eu coloco primary key, só para visualização, e aqui eu vou colocar minha palavra action merge, só para ele não encher o saco aqui, e aqui vou deixar como name e tudo mais, beleza. Vou criar essa tabela, agora como não é, eu não vou ficar dropando essa tabela. Não, eu posso... deixa eu ver se eu consigo usar a palavra reservada action. Não. Ok. Então, beleza, vou criar essa tabela. Eu não preciso criar essa tabela, acredito. Deixa eu ver, drop existe. Não, ele precisa dessa tabela criada para performar. Agora, esse exemplo da action, vamos voltar aqui em cima para ver o que ele faz. A action da tabela temporária. Eu poderia só visualizar, eu não precisaria inserir nada. Deixa eu acabar com o ponto vírgula, que é o que ele precisa. Vamos rodar aqui para ver o que ele acusa. Então não acusa erro, era mais um problema aqui de sintaxe que estava acontecendo. Então, legal. O nosso output, ele vai dizer qual a ação foi feita, eu poderia inserir isso e armazenar se eu quisesse, e depois ele vai me dizer quais registros foram inseridos, né? E se eu quisesse ver atualizados, então eu poderia retornar o updated, mas eu não sei se é o prefixo que ele usa para consulta. Vamos ver aqui. Deleted, ele tem o deleted, ele tem o action. Aparentemente ele não tem o updated. Isso daqui eu não tenho, esse caso aqui eu não tenho certeza, então vou deixar só aqui para o nosso contexto de inserção, tá bom? Então vamos rodar aqui. Tá, esse cara já existe, legal? Então beleza. Vamos fazer uma seleção aqui do lado desse objeto que a gente tem aqui, que é o teste idem. Legal, a gente tem. Então vamos fazer uma execução aqui para vocês verem. Quando eu inserir aqui, fazer um merge, ele vai pegar, vai usar esse cara como search, vai nomear as colunas. Caso o meu ID, né, bata, ele vai atualizar o cara. Caso não, ele vai inserir um novo nome, que vai ser aqui para o final, e vai me soltar um result set, né, como eu estou pedindo para que ele solte um output da ação que foi performada e de qual nome foi inserido. Então vamos rodar aqui, para a gente ver isso acontecendo. Então exec, aqui é sempre bom você passar o nome, né? Então, o ID, a gente quer passar um ID, então a gente vai passar um ID agora para a gente atualizar o nome, legal? Então, vamos pegar o ID 44. Então, a gente vem aqui, 44, e a gente quer trocar esse nome para merge data test. Então, vamos lá. O 44, como vocês podem ver, tá teste 4, né? Então, vamos rodar aqui, teste 4. Agora, se eu rodar esse carinha, ele vai atualizar. E aqui, como vocês podem ver, o próprio output já diz pra gente qual foi a ação
feita pelo banco. Então ele diz que foi um updated, qual ID foi feito isso, né? E qual foi o nome, né? E se a gente rodar aqui agora a atualização, vai ver que atualizou. E caso esse cara não existisse, ó, esse nosso cara ele poderia ser um zero default hardcode no seu código aí. Então, se a gente rodasse zero, a gente não ia ter nenhum registro zero. Ele inseriu o 45 como merge, merge new user, new user. Então, agora ele vai mostrar que a operação feita foi inserted. Ele vai dar o ID e vai pegar aqui um new user. Então, como essa tabela é uma tabela que eu já excluí vários registros, você vai ver que ele inseriu aqui um novo registro na 1002. Legal? Então, basicamente é isso. Você dá para fazer outras coisas, tá? Você pode usar, como eu já falei, usando seleções. Então, aqui, ao invés de ser uns parâmetros, você poderia utilizar diretamente uma seleção com inner join, com coisas um pouco mais complexas, tá? E tudo isso é para dizer que essa seleção vai ter um registro aqui dentro que vai bater com esse ID. Então, eu vou retornar o produto ID, tá? Que vai dar um match, né? Vai usar esse cara como produto ID e a gente vai pegar e vai operar, né? Fazer a nossa operação. Nesse caso aqui, ele usou o merge para fazer um insert, né? Um insert em uma outra tabela. Então, uma tabela de produtos que foram atualizados através de uma seleção de merge, tá? Então, aqui ele fez, se esse caso acontecer e a ação que for performada for updated, né? Então, ele vai pegar todas as informações aqui e com esse retorno, que vai ser o nosso output, vai pegar e colocar dentro de uma outra tabela. Então, olha a vastidão, né? O nível de complexidade que isso daqui pode tomar, tá? Isso é bem interessante, a gente pode fazer em outros casos de uso, mas no momento, assim, no intuito de visualização, acredito que isso já foi bem tranquilo e ideal para ver simplificadamente como o merge funciona. Legal? Eu espero que você tenha gostado. Tem muita coisa que dá para conversar sobre merge, mas vou deixar aí com vocês essa curiosidade para ver e trabalhar com essa cláusula muito interessante. Legal? Então tenha um ótimo dia e fique com Deus. Até mais.